A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nos dão a honra de estar conectados junto conosco em mais um programa Voz do Pastor, pela sua rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, também no nosso canal do YouTube, programação ao vivo no nosso canal do YouTube, e também no Facebook, a nossa live, que vai todos os dias às 9 horas da manhã. Deus venha abençoar os nossos irmãos, as nossas irmãs, e não canso de dizer que no final de cada programa estaremos orando junto com todos vocês. Um abraço para todos os amigos e amigas que nos dão a honra de estar junto conosco. Entre ali no nosso link, Pastor Raimundo Clenir, no canal do YouTube, acesse ali e assista a programação ao vivo. E também compartilhe com seus irmãos, com as suas irmãs, seus amigos, seus parentes, para que possamos estarmos juntos nesta corrente de fé. A esperança do povo de Deus, a esperança daqueles que estão esperando o arrebatamento da igreja. Pouco se tem falado sobre o arrebatamento da igreja, sobre a preparação da igreja do Senhor para este glorioso dia. Não podemos ficar, muitas vezes, apostatados, com uma fé que muitas vezes fica crendo naquilo que vê e deixando de observar a fé verdadeira, aquela fé que é sobrenatural, crendo, acreditando, confiando de que todos os sinais e todas as profecias bíblicas estão se cumprindo em nossos dias. Eu creio, no meu pensamento, de que a igreja deveria andar mais de joelho do que de pé, porque esta oportunidade que Deus tem concedido a esta geração, nenhuma outra geração esteve ou estará na face da terra. Ele dizendo, o Senhor Jesus Cristo, quando estava junto com seus discípulos, que ele voltaria em breve. E ele voltaria como um ladrão, rápido. Agiria de uma forma que pegaria muitas pessoas de surpresa. Assim ele falou. Deus também alertou, as pessoas, a humanidade, muitas vezes, das coisas que sobreviriam sobre a face da terra. E nos dias em que estamos vivendo, podemos antecipar um pouquinho da mensagem do que o Senhor tem colocado no meu coração, de que dias anteriores, há milhares de anos atrás, a geração passada fez Deus pesar em seu coração, ao ponto de Deus falar algo de que teria se arrependido de ter criado o homem na face da terra. Diz a Bíblia, capítulo 6 do Gênesis, no título, a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradassem. A cobiça dos olhos e a cobiça da carne. E nos dias, em que estamos vivendo, não foge a diferença. As escolhas que muitas pessoas estão fazendo é só para agradar os olhos, agradar o corpo físico, e esquecem de agradar a Deus e alimentar a sua alma. E no versículo 3 do capítulo 6 do Gênesis diz a Bíblia Sagrada: Então disse o Senhor:
O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Até então, o homem tinha uma vida de muitos anos. Matusalém chegou a viver na face da terra 962 anos. Foi o homem mais velho, que mais viveu na face da terra. Pensa bem, chegou a viver 962 anos. Alguns outros viveram 950, 930 e poucos anos, 900 anos, 800 e poucos anos. Mas o pecado foi inflamando a terra, inflamando o ser humano, que Deus disse: basta, vou diminuir a longevidade de vida do ser humano. E Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Deus baixa de 900 e poucos anos para 120, uma diferença dos que viviam mais de 800 anos. Pense bem, como não estava o coração de Deus naquela época. Analise comigo como não está o coração de Deus, Choremandahai, nos dias em que estamos vivendo. Dias de densas trevas, dias de escuridade, dias de falsas religiões, dias de falsos mestres, dias de engano, dias difíceis, disse Paulo na epístola a Timóteo. Mas vamos em frente. Versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Vamos para o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se Deus naquele tempo viu a maldade do coração do homem, viu a maldade do coração do ser humano, naquele tempo, naquela época, aonde não existia rede social, aonde de lá para cá a ciência se multiplicou de uma certa forma, que a própria Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a ciência também aumentaria, disse os profetas. A ciência evoluiu de uma forma tamanha em que você pode estar em um lado do mundo e conversar com a outra pessoa no outro lado do mundo através de um simples aparelho celular. Você imagina Deus analisando e vendo, sabendo do que iria também acontecer no futuro? Ele disse: olha, eu já vou diminuir agora o tempo do homem, o tempo de vida, e acho que vou ter que ter um tratado diferente com essa geração. E no versículo 6 do capítulo 6 do Gênesis, diz bem assim: então se arrependeu o Senhor
de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Quando nós vimos no capítulo 1 que Deus formou os céus e a terra, e através da palavra haja, ele diz, haja luz, porque era trevas, e viu que a luz era boa. Deus fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, e tudo ele disse que era bom. De nenhum dos seres, nem os animais, nem tigre, nem leão, nem onça, nem os animais marinhos, Deus falou que teria se arrependido de ter feito. Mas quando chega o homem, o ser humano, no capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, diz ele, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E fez assim Deus o homem do pó da terra. A imagem e semelhança de Deus, segundo pensamentos, sabedoria e inteligência, sem pecado. Mas quando através do homem e da mulher veio o pecado, eles perderam a semelhança de Deus. E aqui parece que eu vejo Deus olhando para a depravação humana, no capítulo 6, e no versículo 6, ele diz bem assim, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na face da terra, e isso lhe pesou o coração. Me dói dentro da minha alma, meu coração dói por dentro, do tão grande amor que Deus teve para com a raça humana, para com o ser humano, para com a humanidade. Deus apenas fez o homem do pó da terra num sinal de extrema humildade e simplicidade, para que este não viesse se gloriar, para que ele não viesse a ficar soberbo e orgulhoso. Mas, da maneira que nós estamos vendo nos dias atuais em que estamos vivendo, o orgulho, a vaidade e a soberba tem adentrado no coração desta humanidade, e eles pensam em ser deuses. Eles não são humildes, são arrogantes. E falo aqui também nesta palavra de exortação, nesse dia, nessa manhã, ao povo que se diz cristão, que andam não mais em busca de almas, nem da sabedoria de Deus, mas andam atrás da sabedoria humana e andam também correndo atrás do dinheiro. E eu vejo aqui Deus dizendo que se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. Eu vejo aqui a Bíblia dizendo que isso pesou o coração de Deus. Deus é espírito, mas ele tem sentimento. Ele fez com tanto carinho o ser humano, ele fez com tanto carinho o homem e a mulher, que não encobriu nada deles. Mas o ser humano parece que tem um coração obstinado. No livro do Êxodo,
Deus chegou a dizer que o meu povo é um povo obstinado de coração. Papai fala, papai traz com amor, papai lhe dá a noite para descanso, trabalho, família, sabedoria, e o ser humano parece que quer viver mais afastado de Deus do que nunca. Aí, no versículo 7, meu Deus, choremandahai, declanta labahai, com coração pesaroso, com coração entristecido, por o homem, por a mulher, ter saído fora da sua direção e ter feito as suas próprias escolhas. Disse assim o Senhor no versículo 7, creio que com coração pesaroso, creio que Deus com seu coração entristecido, ele não queria fazer. Talvez ele tivesse que tomar uma atitude, talvez Deus tivesse que tomar essa decisão. E diz no versículo 7 do capítulo 6 do livro do Gênesis, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A segunda vez, Deus fala. A primeira no versículo 6 e a segunda no versículo 7. Quando alguém erra, quando alguém sai fora do propósito de Deus, quando alguém sai fora da direção de Deus, ela não cai muitas vezes sozinha. Ela leva outras pessoas junto. E aqui nós vimos no versículo 7, papai dizendo bem assim, eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei. Viu? Também os animais. Os animais até então não teriam feito nada de errado para o papai. E o difícil de nós entender é quando alguém não erra, quando alguém não peca, quando alguém é sincero e tem que pagar o preço por culpas dos desobedientes. Saio um pouquinho fora dessa palavra e volto novamente. Nós vimos Abel pagando o preço da morte por ser fiel a Deus, enquanto seu irmão Caim não ofereceu o holocausto de sacrifício verdadeiro. Parece que eu vejo aqui o justo pagando pelo pecador. Parece que eu vejo aquele que não fez mal pagando por aquele que fez mal contra o Senhor. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amados, já falei uma vez e volto a dizer, dói no meu coração quanto tamanha ingratidão
esta geração tem feito para com o nosso Deus. Pessoas que deveriam ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, estão menosprezando a bondade e a misericórdia do Senhor. Vamos à frente, que diante da humanidade daquela época, diante da geração daquela época, papai continua olhando para a terra e diz bem assim a Bíblia Sagrada, no versículo 8 do capítulo 6 do Gênesis. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Você imagina Deus olhando para a humanidade daquela época e não achando 2, não achando 3, não achando 4, não achando 5 pessoas, achando tão somente um homem, diz a Bíblia, que Deus achou graça diante dos seus olhos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Será que o olhar de Deus neste dia, será que o olhar de Deus neste exato momento, que está te contemplando, meu irmão, que está te contemplando, minha irmã, será que Ele tem achado em você graça? Será que os olhos de Deus estão te contemplando neste exato momento? E está notando que você é diferente? Será que você tem achado graça diante de Deus, assim como Noé achou? Não foram muitos, mas foi um só, e nesse dia Deus manda dizer para você: não importa se na tua família, não importa se na tua casa, não importa se no seu trabalho, seja tão somente você cristão ou cristã. O importante é que os olhos de Deus venham achar graça diante de você. E ali diz a Bíblia então, né, que Deus olha para a terra, né, e veja que existia alguém fiel, que existia um justo na face da terra, que era Noé. Aí diz a Bíblia Sagrada no versículo 9, eis aí a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé tinha família, Noé tinha parentes, Noé tinha amigos. E aqui a Bíblia fala em contemporâneos. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. A nossa integridade tem um preço a pagar. A nossa honestidade, a nossa sinceridade tem um preço a pagar. Diz o profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 18: e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Deus está precisando nessas últimas horas, nesses últimos dias da igreja na face da terra, de homens e mulheres que façam a diferença. A diferença no caráter, a diferença na postura, a diferença na integridade e na sinceridade. Jesus vem buscar uma igreja santa, zelosa e de boas obras. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 22:14: porém muitos são chamados,
porém poucos os escolhidos. Faça parte da minoria que vai morar no céu. E não faça parte da maioria que estão corrompidos por este mundo de pecado e de engano. O interessante, o importante, não é que o homem venha se agradar de você. O importante é que Deus possa olhar do céu e achar graça diante dos seus olhos. Que a minha, que a tua vida possa estar alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Crente desta geração tem que ser comparado à palmeira. O vento sopra tão forte, a luta sopra, a tribulação vem, a tempestade vem. Quando todos pensam que a palmeira foi o chão e jamais se levanta, após passar o vendaval, após passar a tormenta, a palmeira volta a seu estado original e volta a ficar de pé. Sabe quando vem a luta? Sabe quando vem a prova? Sabe quando vem o deserto da tua vida? O caminho de você é se prostrar ao chão. É se prostrar com o rosto em pó e dizer: Senhor, me ajude a passar por este vendaval. Me ajude a passar por essa tribulação. Te curva diante do Cordeiro e ele cuidará de você. Eu vejo aqui Deus olhando para a corrupção daquela época, olhando, e diz a Bíblia que os homens pegavam as mulheres que se agradassem, possuíam, tinham filhos, e de repente Deus viu que a maldade ia se multiplicando na terra. E como Deus é santo, e Ele ama a santidade, e a humanidade se corrompeu, diz Ele: eu vou dar fim a isso tudo. Eu vou acabar com tudo. E como Deus fez, e você conhece a história muito bem do dilúvio. Deus fala para Noé, né? Deus fala com Noé. Deus não precisa de muitos para fazer a sua obra, não. Mas Ele precisa de homens e de mulheres que estejam à sua disposição, que se coloquem na brecha e que não venham a se corromper, como o evangelho dos últimos dias que nós estamos vivendo. A corrupção está generalizada. Deus só não mandou o seu Filho Jesus Cristo buscar a sua igreja porque ainda não completou o número dos salvos. Ainda tem muitos que precisam voltar para a casa de Deus, porque há muitas mamães chorando, pedindo para que Deus venha salvar os seus filhos. Há muitos papais orando, chorando e pedindo que Deus venha ter de misericórdia de seus familiares. O preço tem sido muito caro para a vida daqueles que realmente querem e desejam ser fiéis a Deus. Deus está purificando o ser humano como o ourives purifica o ouro no fogo. Deus realmente quer saber nessa última hora quem está disposto a pagar o preço pela verdade. E João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a palavra, é conhecer a Deus. Muitos falam que servem a Deus, mas nunca conheceram a Deus.
Eles até então ouviram falar de Deus, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Porque todas as pessoas que tiveram um encontro real com Deus, as suas vidas não ficaram mais as mesmas. E aqui nós vimos, né, o versículo 9, eu vou complementar, e agora o 10. Gerou 3 filhos, né? Noé gerou 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É os dias de hoje. É os dias atuais que estamos vivendo. A terra está corrompida e cheia de violência. Nunca vimos tanta morte, tanto suicídio, tantos desastres, tantos assassinos, tanta morte a cada dia que passa. Os telejornais ganham muita audiência ao noticiar coisas ruins, enquanto para Deus seria o inverso. Deus gostaria e Deus gosta de ouvir notícias boas, boas novas. E a palavra evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Então, o que está acontecendo? As pessoas deixaram de amar o evangelho, de amar a palavra, para amar as coisas ruins. As coisas que têm audiência. Hoje, a notícia que mais se espalha no mundo é a notícia ruim. É a queda. É o desastre. É a violência. É o roubo. É a morte. É o suicídio. Enquanto deveria ser o antônimo. Enquanto as pessoas deveriam propagar boas novas. Boas novas de salvação. O evangelho da paz. O evangelho que salva. O evangelho que transforma. E vou à frente, porque as horas vão voando. As horas vão embora. E daqui um pouco, já falei, vou ter que ficar 1 hora. E vocês sabem que 1 hora de pregação da palavra equivale a 8 horas de trabalho diário. Não é fácil. De segunda a sexta-feira, tirar 1 hora, fora as noites, fora as viagens e fora o dia a dia. Só Deus para nos dar graça. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Deus fala para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. E é assim que ele diz para o Raimundo: Raimundo, esforça e tenha bom ânimo. Enquanto estiveres na minha presença, fazendo a minha vontade, te darei graça, força e saúde. E vamos então para o versículo 12 do capítulo 6 do Gênesis, para nós encerrar a mensagem deste dia. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Eu repito, porque é dolorido, porque é constrangedor diante de Deus ele criar um ser humano com tanto amor, com tanto carinho, e olhando para a terra, vejo seus filhos se desviando para bem longe dele, se afastando dele e não querendo mais andar nos seus caminhos. Viu Deus a terra,
E eis que estava corrompida. Quem é corrompeu? O homem. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Para finalizar, as nossas escolhas vão dizer aonde nós vamos chegar. Que tipo de escolha, meu irmão, que tipo de escolha, minha irmã, você tem feito? Você tem feito a escolha certa? Será que Deus está olhando do céu e está dizendo, olha lá o meu filho, olha lá a minha filha, olha lá o meu servo e olha lá a minha serva, estão pagando preço por amor da minha obra, mas um dia eu lhes darei a recompensa. Meu irmão, minha irmã, que está me assistindo ou que está me ouvindo, abra os teus olhos espirituais, abra os teus ouvidos espirituais e não dê crédito àquilo que muitas pessoas falam. Tão somente abra os teus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Porque o alarido da trombeta não tardará em tocar. Será o dia de maior tristeza para essa geração, quando o alarido da trombeta tocar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo subirá para a glória. E aqueles que ficarem se jogarão ao chão, se lamentarão, irão rigir os seus dentes, irão correr para a igreja, irão em busca do pastor, mas irão se arrepender tarde demais. E para encerrar esta mensagem da Bíblia, que por 120 anos Noé pregou e fez a construção da arca, dizendo para os seus contemporâneos da época, adentrai para dentro da arca, porque o Senhor vai mandar chuva sobre a terra. Eu creio que alguns zombavam, alguns chamavam Noé de velho Noé. Isto é perca de tempo. Isto não vai acontecer. De onde vai vir chuva? Como esta embarcação irá flutuar? Essa estrutura é muito pesada. E não aceitaram o convite do velho Noé. E hoje eu lhes faço o mesmo convite. Adentre para dentro da porta da graça da salvação, para que você possa herdar a vida eterna e escapar da grande tribulação que irá vir sobre todos os moradores da face da terra. É uma palavra de alerta nesta manhã, você, meu irmão, minha irmã, você que está fraco, você que está fraca, você que está querendo desistir, você que já não tem mais esperança, você que fica olhando de um lado para o outro e diz, eu não sei se vou morar no céu, eu não sei se vou conseguir vencer. Não deixe o inimigo colocar o espírito de dúvida na tua vida, mas tão somente creia. Você imagina que do outro lado tem uma criança, o Miguel, sentado diante do programa, diante do celular junto com seu papai, ouvindo o programa. Uma criança, não sei se o Miguel tem 4, 5, 6 anos, é isso que tem, ama ouvir a palavra. E eu quero mandar para esta família um abraço e dizer, ensine os vossos filhos no caminho em que deve andar. Amados, o dia do arrebatamento da igreja é chegado. A hora é chegada e não dá mais para nós olhar para a direita nem para a esquerda. Que esperança terá você deste mundo? Mundo corrompido de pecado.
Se naquela época Deus destruiu com água, e agora ele diz para Pedro que os céus e a terra que agora vocês estão vendo estão sendo entesourados para o fogo, para a perdição eterna. Corra enquanto ainda é tempo. Adentra para dentro da arca da salvação enquanto essa oportunidade ainda está aberta. Poucos pregadores têm pregado sobre o arrebatamento da igreja. Estão pregando sobre prosperidade, estão pregando sobre riqueza, sobre fama, mas sobre o arrebatamento poucos estão pregando. Mandar um abraço aí para nossa missionária Márcia Colombo, nossa irmã Maria dos Anjos, nossa missionária Isabel Ribeiro, né? Que Deus venha abençoar a cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos pregar sobre o arrebatamento da igreja. Deus não aguenta mais essa terra, essa geração. O pecado está como que uma gangrena nas narinas de Deus. Está cheirando mal nas narinas de Deus. E esta geração pagará um preço muito caro. Pregue, meu irmão, a tempo e a fora de tempo. Queira ou não queiram ouvir. Queiram ou não queiram dar crédito à palavra do Senhor, mas um dia Deus chamará cada um a juízo, aqueles que não deram crédito, aqueles que rejeitaram o sacrifício da cruz, aqueles que menosprezaram o evangelho da salvação, aqueles que menosprezaram a pregação do evangelho. Que Deus venha abençoar a todos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Porquanto anterior ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 36, 37, 38 ali, a seguir. A porta da graça está escancarada, a porta da graça está aberta. Entre enquanto ainda é dia, porque a noite chegará e não tardará. Deus abençoe a todos. Vamos para o final do nosso programa. Vamos orar junto com você, meu irmão. Vamos orar junto com você, minha irmã, pedindo as misericórdias do Senhor, pedindo para Ele força, pedindo para Ele graça, pedindo para Ele sabedoria, pedindo para Ele unção para poder vencer as tempestades do dia a dia que tem assolado esta geração. Uma das doenças piores que já existiu na face da terra, ela é a doença espiritual. Que doença é essa? Que doença é essa que tem afetado? É a palavra depressão. A depressão é a angústia da alma. A depressão não se cura com remédio. A depressão se cura com a palavra de Deus. Pessoa depressiva se enche de remédio, mas tem que se encher é da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, ore, busque a Deus para repreender esse espírito da depressão que já está entrando até dentro das igrejas e alguns pastores já estão se matando. Que Deus venha ter de misericórdia da nossa geração e que venha levantar homens e mulheres de coragem, de fibra, e que não venham a se corromper, mas que venham a andar em santidade. Deus abençoe a todos. Vamos orar neste exato momento. Coloque teus parentes, teus amigos, teus vizinhos agora, e nós queremos orar. Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu chego na tua presença, Senhor. Quero te agradecer por esta grande oportunidade, pelo teu grande amor que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Entrego nesta manhã a cada um dos teus filhos, tuas filhas que nos acompanharam e daqueles que não puderam nos acompanhar, Senhor. Coloco diante de ti a nossa nação brasileira e eu sei que o martelo vai bater. E eu sei que a espada de Jeová vai passar
aleluias, nesta geração. Palavra profética, muitos reis cairão, muitas lideranças cairão, muitos serão presos, aviões irão cair, muitos irão morrer para aprenderem a não brincar com a palavra de Deus. Até políticos serão assassinados e outros irão se suicidar, porque Deus acaba de me mostrar, Deus acaba de me dizer um avião caindo. Estou vendo o avião caindo e estou vendo políticos se matando por não aguentar a opressão maligna. É papai dizendo bem assim: eu tenho o martelo que esmiuça a penha, e eu sou fiel, e eu sou justo, e eu sou poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra, e homem nenhum contenderá comigo e ficará em paz, diz o Senhor. Então essa geração passará por uma grande prova para aprender que com Deus não se brinca. Papai querido, papai amado, dá-lhes um dia de paz, de alegria e de gozo, Senhor, para cada um dos teus filhos. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço, hoje para todo sempre. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.